Graça e paz a todos que participam desta gravação, desta live. Nós agradecemos a Deus a oportunidade de novamente estudarmos a Bíblia junto com aqueles que desejam participar do conhecimento bíblico e de conhecer mais a palavra do Senhor e de andar de acordo com os ensinamentos dela. Há muitas pessoas que têm sido atingidas pela palavra do Senhor e nós damos graças a Deus por isso. Hoje nós vamos estudar mais uma parte da palavra de Deus que se acha em Mateus, o livro de Mateus, do evangelista Mateus, no capítulo 26, os versículos 1 em diante. Nós vamos fazer a leitura deste texto agora para a meditação nele. Mateus 26, versículos 1 até 35. Gostaríamos de fazer essa leitura agora e que todos pudessem acompanhá-la ou ouvindo ou lendo juntamente conosco esta palavra. O texto diz o seguinte: tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois, derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs-lhes: que me quereis dar, e eu vou lhe entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, ele buscava uma boa ocasião para entregar Jesus a eles. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com um homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados,
começaram, um por um, a perguntar-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: O que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: Tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, e o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. O texto que nós vamos estudar termina aqui. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que nós lemos para nossa edificação, para nossa instrução, para andarmos em obediência à tua vontade, para conhecermos mais de Jesus. Nós te agradecemos por esta palavra, pela preservação desta palavra. Queremos te pedir que o Senhor fale ao nosso coração e que esta palavra possa produzir edificação na vida de muitos. Obrigado por todas as tuas bênçãos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok. Estamos diante de um texto já finalizando o livro de Mateus, capítulo 26, né? O livro tem 28 capítulos. Nós já estamos finalizando o livro de Mateus e nós temos visto e ouvido a história de Jesus Cristo contada por Mateus, relatada, testemunhada por Mateus, né? Ele acompanhou Jesus muitos anos, o ministério de Jesus completo. Então, Mateus é um escritor que está escrevendo para relatar tudo o que aconteceu com Jesus, ou tudo aquilo que ele entendeu que seria necessário e interessante escrever, orientado pelo Espírito Santo, para que os judeus viessem ao conhecimento, né, principalmente os judeus de fora da Palestina, viessem ao conhecimento da pessoa de Jesus. E Mateus é um apóstolo que está narrando, então, o final dessa história do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. A ocasião do relato atual, esse texto que nós lemos hoje, é a festa da Páscoa. Muitos
não têm conhecimento adequado sobre o que é a festa da Páscoa. Mas a festa da Páscoa, a última Páscoa da qual Jesus vai participar nesta atual dispensação, é uma festa que comemorava a libertação do povo de Israel do Egito. Jesus acabara de ministrar ensinos sobre a sua segunda vinda e sobre os acontecimentos que sinalizavam esse evento, a sua segunda vinda. Ele lembrou os discípulos sobre a Páscoa. Mais uma vez lhes avisou que seria crucificado. A Páscoa, como nós dissemos, era um evento obrigatório, uma festa obrigatória de comparecimento dos judeus em Jerusalém, e ela representava a comemoração da libertação do Egito, quando o povo de Israel estava cativo no Egito por mais de 400 anos, e Deus promoveu a libertação deles por meio de Moisés. E na noite em que eles saíram do Egito, eles comeram uma refeição que era constituída de um cordeiro macho, de 1 ano de idade, perfeito, puro, sem defeito, que esse cordeiro foi assado para ser comido à noite, e ervas amargas, juntamente com pão sem fermento. E essa refeição é que foi tomada antes deles saírem por volta de meia-noite do território do Egito, né, em direção a Canaã. E essa Páscoa simbolizava, portanto, a saída, a libertação do Egito, porque o sangue do cordeiro que foi morto para que eles comessem foi passado sobre os umbrais das portas das casas dos judeus, dos hebreus, e um anjo da morte, passando pelas casas das famílias judaicas, ele, vendo o sangue, ele se desviava, de modo que morreram somente pessoas, os primogênitos, né? Deus puniu os egípcios com a morte dos primogênitos. Então, todo o primeiro filho dos casais egípcios vieram à morte naquela noite. E os judeus foram poupados por causa do sangue do cordeiro que eles comeram como alimento para a viagem. E deste modo, a Páscoa veio a ser comemorada anualmente por ordem do Senhor. Então, uma vez por ano, eles comemoravam a Páscoa, e o calendário judaico se inicia exatamente nesse dia. O primeiro dia do ano é exatamente a Páscoa, o dia da Páscoa. Portanto, tem muita importância e muito significado esta Páscoa. Jesus lembrou os discípulos, então, sobre a Páscoa, e mais uma vez lhes avisou que ele seria crucificado. Jesus já tinha avisado os seus discípulos algumas vezes sobre a crucifixão. E agora, enquanto ele estava falando sobre a Páscoa e pedindo para que os discípulos a preparassem, os líderes judaicos, os líderes religiosos, estavam reunidos com o sumo sacerdote, deliberando sobre como prender Jesus e como matá-lo. Eles já tinham decidido que iriam matá-lo, que iriam prendê-lo, pelo que ele representava. Ele representava um perigo para o sistema religioso vigente na época, né? Ele seria, se ele fosse realmente admitido como o ungido do Senhor, o Cristo de, de Deus, o rei de Israel, eles certamente perderiam a sua posição de liderança na nação, e eles não queriam que isso acontecesse. Portanto, eles prepararam
a morte de Jesus. E eles decidiram fazê-lo antes das festividades da Páscoa, porque a Páscoa era assim, uma festa comemorada por 8 dias. E a Jerusalém ficava cheia. Se eles deixassem para comemorar durante a festa, haveria muito tumulto em Jerusalém, porque o povo entendia que Jesus era um profeta. Então, eles comemoraram, eles não queriam que fosse durante a comemoração e planejaram matá-lo antes da festa, né? E isso foi decidido na casa do sumo sacerdote Caifás. Caifás era um sacerdote judeu naquela época, o sumo sacerdote, e ele foi sumo sacerdote por cerca de 18 anos, entre os anos de 18 depois de Cristo até 36 depois de Cristo. E os acontecimentos que Mateus está relatando aqui se deram 2 dias antes da Páscoa, da, da comemoração propriamente dita, porque da festa dos pães ázimos. Então, a Páscoa era toda a festa de 8 dias. A festa dos pães, festa dos pães asmos, que significava que eles iam comer, naquele período de 8 dias, pão sem fermento. Né? Por isso que é pães asmos. Mas havia o episódio da Páscoa, que era o comer, a refeição pascal, que era também conhecida como Páscoa. De modo que, quando fala Páscoa, pode dar a entender o momento da refeição do cordeiro, de comer o cordeiro, ou os 8 dias de festa que eram comemorativos da libertação do povo de Israel do Egito. Então, os acontecimentos se deram 2 dias antes da comemoração da Páscoa, né? Da refeição pascal, de comer o cordeiro juntamente às famílias. Né? As famílias se reuniam para comer o cordeiro que seria sacrificado. Então, o cordeiro era sacrificado, eles comiam, e no dia seguinte já começava a comemoração das festas pascais. A Páscoa judaica relembrava, então, essa libertação do povo de Israel do Egito, quando era feita em memória, os judeus comiam comiam juntamente com suas famílias o cordeiro previamente morto, com ervas amargas, né, para lembrar as amarguras do cativeiro e para lembrar a morte dos primogênitos e a libertação do povo de Israel. Essa comemoração era seguida pela festa dos pães asmos, como eu já disse, que durava uma semana. E toda a festividade durava 8 dias e era chamada Páscoa. Então, o dia da refeição, mais os 7 dias de festa, tudo isso era chamado também de Páscoa, mas os 7 dias depois da comemoração da refeição pascal era conhecido como Festa dos Pães Asmos, que eram 7 dias de alimentação com pão sem fermento. Jesus estava em Betânia. Jesus estava em Betânia, na casa de Simão. Certamente ali, na casa de Simão, um homem que Deus teria sido curado por Jesus, né? Porque senão não estariam na casa dele, se leproso. Então, possivelmente ele fora curado, mas que continuava estigmatizado pela condição anterior de leproso, né? E continuava estigmatizado. Mesmo curado, eles ainda o chamavam de Simão o leproso. E Jesus estava na casa dele, tomando refeição
ali antes da refeição da Páscoa, né? Isso aqui é 2 dias antes. E Maria, irmã de Lázaro, conforme João nos relata, ungiu a Jesus com um bálsamo precioso, um bálsamo caríssimo. Esse bálsamo, num vaso especial de alabastro, tinha um valor correspondente a um ano de trabalho de um trabalhador, de um operário comum. Então, era um, um, um bálsamo bem caro, um perfume bem caro. E ela ungiu Jesus, ela derramou sobre sua cabeça e seu corpo esse perfume, esse conteúdo do vaso de alabastro. Alabastro aqui é a substância da qual o vaso foi feito. E o bálsamo era o perfume que estava dentro desse vaso. Essa mulher foi criticada, né? Ela teve uma crítica muito grande dos discípulos. Os discípulos passaram a criticá-la e porque, segundo eles, houve um desperdício muito grande. Aquele bálsamo podia ser vendido por um alto preço e o dinheiro ser distribuído aos pobres. E um outro relato, em outro texto, fala que a crítica de Judas foi mais intensa e o comentarista diz que foi devido ao seu interesse pessoal de usar o dinheiro para si mesmo. Ele tinha bolsa e era um ladrão, ele roubava o que era depositado na bolsa, né? Ele era o tesoureiro do grupo apostólico e ele, então, tomou uma atitude de criticar aquela mulher, mas Jesus a reconheceu sua atitude como uma atitude boa, como uma atitude louvável. E ela foi reconhecida, então, na sua atitude, porque Jesus se referiu como uma boa ação e exaltou sua visão. Por quê? Porque ela parece ter entendido que Jesus ia morrer. Se for verdadeira, e é realmente Maria, né, irmã de Lázaro, possivelmente ele já conhecia, porque Jesus já tinha falado para outras pessoas que ele iria ser crucificado em Jerusalém. E muitos não entenderam, né? Muitos dos discípulos, inclusive, não entenderam, mas certamente Maria deve ter entendido e ela se apressou em preparar Jesus para a sua morte. E Jesus afirmou isso, né? Ela está me preparando para a minha morte, para meu sepultamento. E ela parece ter entendido mais do que os discípulos que Jesus seria morto em breve. E apesar de vários anúncios de Cristo, né, no próprio livro de Mateus, nós encontramos pelo menos 3 anúncios de Jesus em textos separados, os discípulos tinham em mente apenas a instauração do reino milenar, do reino de Deus. Eles achavam que Jesus ia inaugurar o seu reino. E, portanto, eles não tinham a expectativa da morte de Cristo. Parece que eles andavam anestesiados em relação a isso aí. E nós encontramos muitas vezes Jesus falando para os discípulos da sua morte, mas parece que eles não entenderam muito bem. E a reação de Judas foi uma reação interessante. Ele foi encontrar com os sacerdotes. Ele saiu dali e foi encontrar com os sacerdotes. Em outro texto, encontramos que Satanás encheu o seu coração. Satanás encheu o seu coração e ele foi vender Jesus ao sacerdote. Certamente ficou decepcionado com o fato do perfume ter sido despejado sobre a cabeça de Cristo e ele
não pôde usufruir daquele dinheiro que deveria ter entrado na bolsa dos, dos discípulos, né? Na bolsa do grupo, na tesouraria do grupo. Então, ele foi se encontrar com os sacerdotes e, com o coração já cheio de Satanás, Satanás possuiu Judas e vendeu Jesus, Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata, uma quantia equivalente a 4 semanas, 5 semanas de dinheiro, de salário de um operário. Vejam bem a diferença, né? Entre um ano de trabalho de um operário para um mês de trabalho de um operário. Então, ele passou a buscar uma ocasião própria para entregar Jesus, já que ele tinha feito negócio e tinha recebido dinheiro para apontar para Jesus, traindo Jesus. Os discípulos saíram no dia seguinte e queriam saber de Jesus, né? Eles devem ter passado a noite em Betânia e os discípulos prepararam, entenderam que deviam preparar a Páscoa. O dia seguinte era o dia da Páscoa e eles perguntaram a Jesus onde ele queria que se fosse preparada a Páscoa do Senhor, para eles comerem a Páscoa. Então, Jesus apontou uma determinada casa, uma determinada pessoa, e essa, essa, essa manifestação de Jesus foi obedecida pelos discípulos. Eles foram, encontraram a pessoa e encontraram também a, a, a casa, um cenáculo mobiliado, um lugar para realizar a ceia. E Jesus então se assenta ali com todos os 12. Os 12 estão participando da ceia. E Jesus está com eles e Jesus come a ceia com eles, né? Come a Páscoa com eles. E enquanto eles estão comendo a Páscoa, a celebração da Páscoa de Israel, Jesus anuncia mais uma vez que será traído. E eles começam a se perguntar, né? Porventura sou eu, Senhor? E uns aos outros também se perguntam. E Jesus anuncia que é aquele que lançasse com ele a mão no prato seria a indicação do traidor. Jesus anuncia então a traição, e enquanto eles comiam a Páscoa judaica, Jesus institui a ceia do Senhor. A ceia do Senhor que Jesus instituiu ali é um memorial. Assim como a Páscoa que Jesus comeu com os discípulos, a Páscoa judaica, era um memorial, lembrando o que Deus tinha feito no Egito, a ceia do Senhor é um memorial também. E Jesus institui essa ceia como um memorial, usando apenas o pão e o vinho, representando, nesta circunstância, a nova aliança estabelecida não sobre um cordeiro morto, mas sobre o sangue do Cordeiro de Deus. Então, Jesus estabelece a ceia, é, a, a, a ceia do Senhor, com base apenas no sacrifício da cruz do Calvário. Ele fala do pão e do vinho, simbolizando o seu corpo que ia ser morto e o sangue que ia ser derramado pelos pecados de todos, né? Então, esse sangue é o sangue da nova aliança. Jesus diz, né? Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E o pão, ele disse, tomai e comei, este é o meu corpo. E, e o cálice ele tomou e disse, esse é o meu sangue, será derramado por vós.
Então, Jesus institui a ceia do Senhor, esse memorial com base no pão e no vinho, no mesmo tempo que eles estão comendo a Páscoa judaica. E essa cerimônia que Jesus instituiu ali representava não mais a libertação do povo de Israel do Egito, né? Que isso ficou por conta da Páscoa judaica, mas representando a nova aliança que estabelecida sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, demonstrando que Deus está fazendo uma nova aliança com o povo, com aqueles que creem no Senhor Jesus. Porque ele diz assim: este é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E muitos aqui não se refere apenas a judeus, mas se refere a todos quantos crerem no Senhor Jesus. E o sangue do Cordeiro de Deus é o que tira o pecado do mundo, né? Então, na sequência, eles cantaram um hino e possivelmente os salmos de aleluia e saíram para o Monte das Oliveiras. Já era noite, já era noite. Saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus avisa Pedro sobre sua falha. Jesus tem um coração longânimo e ele avisa Pedro sobre a sua falha. Jesus avisa a todos que eles seriam dispersos. Quando ele fosse preso naquela noite e ele fosse levado para ser julgado, os discípulos deixariam ele sozinho. Mas todos eles diziam que não, e Pedro jurou que não faria isso, que não o deixaria sozinho, que não se escandalizaria nele, né? Que não ficaria de maneira nenhuma separado dele, mas estaria com ele o tempo todo. Jesus então declara que ele o trairia e que antes que o galo cantasse, ele negaria Jesus 3 vezes. E Jesus declara que depois da ressurreição, ele ia morrer, ia dar sua vida, mas que depois ele ressuscitaria e ele iria adiante de todos para a Galileia, né? Iria adiante deles, dos discípulos, para a Galileia. Pedro insiste em dizer que mesmo diante da morte, ele não deixaria Jesus. E mesmo diante da morte, ele estaria firme na sua posição em relação a servir a Jesus. E Jesus, então, profetiza sua negação, como nós já falamos, né? Dizendo que ele vai negá-lo antes que o galo cante por 3 vezes. Né? Pedro e os outros discípulos referem a mesma coisa, não negar a Jesus, né? Jamais ocorreria. Então Jesus vai com eles para um lugar chamado Getsêmani, que é no Monte das Oliveiras, aproximadamente 1 quilômetro de Jerusalém. Esse lugar foi escolhido por Jesus, era um jardim onde ele foi ali orar com os discípulos. Então, esse trecho é o trecho que nós escolhemos para estudar hoje. Mas o que nós podemos aprender com este relato do Senhor Jesus, das atividades do Senhor Jesus, relato de Mateus? Podemos aprender com isso, primeiro, os planos eternos de Deus são cumpridos. O plano de Deus de salvar o homem é um plano eterno. Nada pode mudar esse plano eterno. Esses planos eternos de Deus são cumpridos plenamente, e esse plano eterno de Deus se cumpriu com fidelidade absoluta, tanto na vida de Jesus Cristo, como na vida da nação de Israel,
como no mundo. Portanto, nós temos certeza absoluta de que há muitas profecias ainda a serem cumpridas e que serão cumpridas em breve, né, na segunda vinda do Senhor Jesus e possivelmente também no reino milenar, quando Jesus estabelecer esse reino que ele ainda não estabeleceu. Ele ainda não reinou sobre a casa de Davi, ele ainda não foi reconhecido da nação de Israel, ele ainda não foi rei em Jerusalém. Então, nós precisamos entender que esses propósitos de Deus serão cumpridos. E ele, no universo inteiro, tem todos os seus propósitos realizados. Os planos de Deus, propósitos eternos dele são realizáveis e são todos obrigatoriamente cumpridos. Quais os propósitos de Deus para a sua vida? Nossas vidas também são criadas com um propósito. Você já sabe o que Deus quer para a sua vida? Você precisa saber disso, porque é o que verdadeiramente importa nesta vida. Nós vamos viver 60, 70, 80 anos, mas isso é um tempo mínimo em relação à eternidade. O que vale mesmo não é esse período que nós estamos vivendo aqui. Este período é um período simples, preparatório, inicial, um período para verdadeiramente tomarmos uma nossa decisão em relação àquilo que Deus deseja. E nós precisamos andar de acordo com a vontade de Deus aqui, para que a vontade de Deus seja cumprida plenamente na eternidade da nossa vida também. Você já conhece, já sabe o que Deus quer para a sua vida? O que Deus quer para a sua vida é que você seja salvo em Cristo Jesus. E Jesus precisa ser o principal fundamento da sua vida. Mas segunda coisa que nós podemos aprender aqui é que há um sistema funcionando contra a manifestação da vontade de Deus. Há uma oposição no mundo em relação à vontade de Deus. Deus manifesta a sua vontade e há uma vontade oposta à de Deus, de domínio de todas as coisas contra Deus, né? E essa manifestação da vontade de Deus, essa manifestação que é contra a vontade de Deus, é uma manifestação que afeta os seres humanos. Você não está isento disso. Se você não serve a Deus, você serve a esse tipo de espírito, a esse tipo de oposição contra Deus. Não há possibilidade de neutralidade. Ou você está com Deus, ou você está sem Ele. E sem Ele, você está a serviço do inimigo de Deus. E essa manifestação da vontade de Deus que afeta os seres humanos é uma manifestação que necessariamente ela traz uma obrigação de respondermos a isso. Ou respondemos ativamente, positivamente, aceitando Jesus Cristo, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou nós estaremos servindo ao inimigo de Deus. Esse sistema funciona contra a vontade de Deus, esse sistema que funciona contra a vontade de Deus, que é um sistema que a Bíblia chama de mundo, né? Como você se relaciona com o mundo? Qual é o tipo de relação que você tem com o mundo? O mundo é que anima a sua vida? O mundo é que determina o seu comportamento? Os valores do mundo é que dirigem a sua vida? Ou é a palavra de Deus que dirige a sua vida? É preciso responder essa questão. Terceiro, o coração maligno de Judas, dominado pelo inimigo, por Satanás, serviu aos propósitos do diabo. Ele andava com Jesus Cristo, mas não era de Jesus Cristo. Nós temos uma necessidade fundamental, que é servirmos a Jesus Cristo
decidirmos por servir a Jesus Cristo, porque, como nós vimos aqui, Judas não servia a Jesus Cristo e passou a servir ao próprio diabo. E o coração maligno de Judas serviu aos propósitos do diabo. Ele andava com Jesus, mas não era de Jesus. Você já é de Jesus? Você já reconheceu que ele comprou a sua vida com seu sangue e que ele per perdoa os seus pecados e transforma a sua vida quando você crê nele como Senhor e Salvador? Essa é uma decisão que cada um tem que tomar, porque senão nós teremos o mesmo destino que Judas teve, né? Nós não podemos negligenciar esse tipo de decisão. Quarto, que podemos aprender com este relato. Você conhece bem seu coração? A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais perverso do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Isto é, ninguém pode conhecer bem o seu coração. Nós nos enganamos com o nosso coração. Eu acho que você já teve essa experiência de se assustar com aquilo que o seu coração pensa, com aquilo que o seu coração quer, né? Então, você conhece bem seu coração? Pedro achou que já se conhecia, mas ele se enganou redondamente. Ele afirmou que não trairia o Senhor Jesus, mas o traiu. Você também tem um coração enganoso, e o único remédio para esse coração enganoso é entregar-se ao Senhor Jesus Cristo para que ele transforme o coração nosso num coração reto diante de Deus. Você precisa fazer isso o mais breve possível. E quinto, a Páscoa, a ceia do Senhor e a nova aliança são coisas relacionadas entre si. O sangue derramado em favor de muitos para a sua salvação, para perdão de pecados, representa a nova aliança, né? A Páscoa representa a morte do Cordeiro para a libertação de Israel. A ceia do Senhor representa a morte de Cristo para a nossa salvação. E a nova aliança representa a extensão dessa salvação a todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, que derramou o seu sangue para a nossa salvação. Nós entendemos que há uma relação entre a Páscoa, a ceia do Senhor, e a nova aliança, sendo que é uma relação de semelhança. E a Páscoa, na verdade, não é a mesma coisa que a ceia do Senhor. E os cristãos não têm necessidade de comemorar Páscoa, porque Páscoa é uma festa judaica. A Páscoa só tem sentido quando Jesus Cristo morre como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo é a nossa Páscoa, porque ele derramou o seu sangue para a nossa remissão dos nossos pecados, para a nossa salvação. Que o Senhor Deus, misericordiosamente, nos abençoe e nos ajude a entender a sua palavra. Que Deus abençoe a todos. Amém.